Nessa apresentação, nós iremos ver então um comparativo entre análise técnica e análise fundamentalista. Nas disciplinas dos cursos de vocês, que vocês fizeram na graduação ou na pós-graduação, vocês têm principalmente conteúdos direcionados à análise fundamentalista, isso é, indicadores fundamentalistas das empresas, que nós pegamos a partir dos dados das organizações, dos balanços das organizações, da DRE das organizações, gerando indicadores, aquela análise vertical, horizontal das empresas, assim como indicadores das empresas. E a análise técnica é um pouquinho diferente. Então, entendermos um pouco sobre análise técnica é o que eu quero que vocês aprendam aqui neste vídeo. Então, as diferenças entre as duas e que contribua com vocês na tomada de decisão de investimento. Abraço. Portanto, introduzindo a análise técnica. O que é análise técnica? O conceito de Murphy. Análise técnica é o estudo dos preços, volumes e contratos em aberto do mercado, principalmente através do uso de gráficos, visando prever as tendências futuras dos preços. E é isso que nós queremos da análise técnica, é ter uma previsibilidade de como que o preço de uma ação, de uma empresa de capital aberto, irá estar lá na frente, né? Para cima, para baixo, ou igual ao preço de hoje. Isso que nós queremos saber. Será que o preço irá subir? Será que irá baixar? E leva-se em consideração duas coisas, né? Ou três coisas: os preços, os volumes e os contratos, né? Então, é muito importante para essa previsibilidade essas três informações. E se expressa tudo isso em gráficos, né? A análise técnica ela se baseia em indicadores gráficos, sobre os gráficos, mas são indicadores plotados nos gráficos, né? Então aqui nós temos um exemplo de um gráfico da Petrobras ao longo de um período histórico. E nós temos algumas premissas da análise técnica, que são três. A primeira, o mercado desconta tudo, ou seja, todas as informações que estão no mercado são descontadas nos preços das ações. Então imagine, se uma ação caiu 5% num dia, quer dizer que tem informações no mercado que fizeram com que esses preços caíssem. Então tem pessoas que estão atentas a essas informações e acabam vendendo as suas ações, fazendo com que o preço caia. Sai uma notícia ruim, um balanço ruim da empresa, tudo isso impacta no preço das ações. Portanto, o mercado desconta tudo, todas as informações disponíveis. E os preços se movem em tendências altistas, baixistas ou lateralistas. Então, isso nós temos que perceber. E a história se repete, como dizia no livro de John Murphy, né? E o John Murphy traz essas três premissas básicas, né? A história se repete. Se nós temos elevações passadas, elevações futuras poderão vir a ocorrer. Então, a história se repete. Gráficos ou padrões passados poderão se repetir no futuro. Então, a história se repete. Quedas grandes, poderemos ter lá na frente quedas grandes novamente. Tivemos quedas grandes em 2008, estamos tendo quedas grandes agora causadas pelo coronavírus em 2020. Então, os preços se movem em tendência. A pergunta é, será? Será que eles se movem mesmo em tendência? E se nós olharmos a de 92 até 2008, que é um gráfico que eu trago aqui, se nós olharmos o Ibovespa, olha como ele vem se acentuando. Então, é um gráfico que aqui está muito mais como exemplo, e se nós formos ver uma tendência muito clara altista. Mas percebo que ao longo do período eu tenho queda. Se nós olharmos ao longo de todo o horizonte, é uma tendência altista, mas percebo que ao longo do período eu tenho quedas. Mas ao longo do trajeto é uma tendência altista. Nós entraremos mais a fundo depois sobre as tendências, né, e as evoluções que nós temos ao longo dos períodos, tanto a tendência primária, secundária e terciária, logo isso veremos depois. Mas os preços sim se movem em tendência, por isso que os gráficos são importantes para detectarmos aonde está a tendência e como nós estamos nessa tendência. Grande diferença entre análise fundamentalista e técnica é o que nós queremos saber, ou seja, os preços estão caros ou estão baratos? Muitas vezes, olhando pela análise fundamentalista, um preço pode estar, de uma ação pode estar muito barato, mas mesmo assim continue caindo. E a análise fundamentalista não me explique por que o cai.
e análise grafista ou técnica, o grafista ela é dentro da técnica, eu consigo perceber essa evolução. Poxa, mesmo que os fundamentos da empresa digam não, o preço não pode ficar mais barato, mas pode ser que caia e fique mais barato. Seja pelas informações ruins que nós temos no mercado, pessimismo dos investidores, ou simplesmente, e agora uma expressão que é nova para vocês, por perder um suporte, né? Uma faixa de preços que faz com que o preço, a partir dali, perca ainda mais valor e todo mundo perceba que o preço irá cair ainda mais. Portanto, diferença entre elas. A análise fundamentalista estuda a causa dos movimentos do mercado e a análise técnica estuda o efeito. Então, a análise fundamentalista estuda os fundamentos da empresa e a técnica o efeito, ou seja, como que está o preço agora. A análise técnica acredita que as causas não são importantes, pois a importância deve ser dada aos efeitos. Portanto, nós temos que olhar o preço. Né? O preço já diz tudo o que está ocorrendo, ele traz as informações dos balanços, traz a informação do mercado. Então, a análise técnica diz, olhe os preços, e você saberá como a empresa está e a perspectiva dos investidores para o longo prazo. Já o fundamentalista, ele sempre quer saber o porquê. Mas por que caiu 10%? Bom, caiu porque o balanço foi ruim, mas a técnica, você olha lá e diz, poxa, está caindo, se perder esse preço que está de R$10, indo abaixo disso, pode cair até 8. Isso o fundamento não nos vai a dizer. O que tende a apresentar isso é a técnica. Portanto, outra coisa muito importante, né, é o chamado time, é o momento em que nós compramos ou vendemos uma ação. A fundamentalista não nos traz esse ponto, mas a técnica nos traz. Então, nós podemos, como está na apresentação, estar perdendo dinheiro estando fundamentalmente correto. Né? Ou seja, é possível que o preço caia 20% antes de começar a subir. E muitos investidores não suportam esperar. E o time existe, então, para especificar os pontos de entrada e saída. Né? E eles são puramente técnicos. Portanto, nós temos informações que vêm das empresas e pode ser que a empresa esteja bem, o resultado esteja bom, mas o preço da ação estava muito valorizado. E pode ser que o preço caia, mesmo com informações boas, e volte a subir só depois de uma queda, recuperando toda a queda e dando seguimento nessa alta. Pode ser por algumas notícias imediatas que a torne mais importante, por isso que passa a ser importante a análise técnica. E os investidores não aguentam, né? Eles não conseguem esperar, então, poxa, sai uma notícia boa, a gente vai lá e compra, mas dependendo nem olha se o preço está muito ou barato. Então percebam aqui, né? Olhem lá, dependendo, sai uma notícia da empresa, está lá em cima o preço, perto de 45. E dependendo, a ação começa a cair, e pode cair 40%. Mas pode ser que depois isso volte a subir, né? Então, mesmo uma empresa boa, pode ser que nós compremos algo e venha a perder dinheiro, mesmo com perspectivas boas. E análise técnica, dependendo, me apresente um valor que eu venda a ação para depois. Que as pessoas falam muito em buy and hold, ou seja, comprar e esperar. Mas a pergunta é, será que no longo prazo sempre o mercado dá lucro? Né? Sempre dá lucro? Nós olhando as empresas, será que sempre dá lucro? Bom, pode ser que nos dê lucro, mas nós poderemos surfar ao longo desses preços, ao longo dos anos, que é isso que a análise técnica nos proporciona. Então, como diz aqui, o Ibovespa em maio de 71 iniciou um movimento de baixa e só voltou a atingir o mesmo patamar em junho de 85, ou seja, 14 anos depois. Percebam, né? 14 anos de queda. Mesmo com empresas boas, positivas, ficou-se praticamente 14 anos caindo. Então, olha as ações da NET. Então, nós temos uma ação que valia cerca de R$300, chegou a cair para perto de 1 e depois no final está a 17. Portanto, poxa, a gente não pode ficar esperando para o longo prazo, indo só pelos fundamentos, ainda mais se os fundamentos representam coisas ruins, né? Mas só fundamento. Nós temos que tomar e ter atitude ao longo do período, principalmente agora com o coronavírus. Se a coisa não vai dando muito certo, é melhor sair da ação e ter outra oportunidade para comprar depois. E olhem só, buy and hold, grandes quedas, né? Buy é comprar, hold é esperar, né? Imagine que eu comprei uma ação aqui atrás, onde é que ela valia cerca de R$3 e o máximo dela foi a 73. Eu percebo que ao longo do período eu tenho quedas, então, dependendo ao longo desses períodos, eu posso vender e comprar uma quantidade maior de ações.
Posso vender e comprar uma quantidade maior de ações, vender e comprar uma quantidade. Claro que ao longo de todo o período eu tive lucro, mas eu poderia ter uma quantidade muito maior de ações. Isso que a análise técnica nos ajuda. E olhem o tamanho das quedas ao longo desses períodos. E aqui, só nesses períodos, comprando aqui, olhe quais são as altas e as elevações nesses períodos, né? Portanto, eu saio fora das quedas. Claro que exatamente uma ou outra queda eu vou pegar ou parte dela, mas dessa maneira eu consigo comprar realmente no período das elevações e vendendo, depois surfando. E isso a análise técnica nos ajuda. E já com uma análise fundamentalista, eu a compro aqui e vendo aqui, eu vou vender aqui, vou continuar. Só que dessa forma, com a análise técnica, eu consigo surfar em outros períodos, aumentando ainda a minha quantidade de ações. E nós temos uma diferença existente entre análise técnica e análise gráfica. Se vocês perceberam, eu falei em determinados momentos análise técnica ou gráfica, claro que elas se complementam, trabalham conjuntamente. Análise gráfica refere-se a linhas sobre o gráfico. Não utiliza cálculos estatísticos e tem uma periodicidade clássica, que é diária. Mas o que são linhas? É que nós trabalhamos com os preços de fechamento das ações e traçamos linhas. Né? Linhas sobre os preços, para perceber se os preços sobem ou descem. Então, são desenhos feitos sobre os preços das ações. Já a análise técnica, utiliza-se estatística, matemática, e ela plota essas informações sobre a análise gráfica. Portanto, a análise técnica ela é mais ampla que a gráfica, mas a análise técnica trabalha com a gráfica conjuntamente. Portanto, nós trabalharemos com análise técnica e utilizando também a análise gráfica. Perceberam? Então, é um conjunto entre as duas. Isto que nós iremos ver aqui para ajudá-los na tomada de decisão. E, por fim, nós temos a importância da disciplina. Isso é muito importante, que a análise gráfica e técnica contribui conosco para tomar a decisão. Mas, para tomar a decisão, temos que ter disciplina, saber por que nós ingressamos e compramos uma ação. Ou seja, por que eu estou comprando? Por que eu estou vendendo? É que eu tenho alguns livros que contribuem para vocês, do Alexandre Elder, e do outro livro dele também, que contribuem com algumas dicas. Claro que estão em inglês, né? Mas são algumas dicas importantes. E eles nos dizem que iniciantes ficam sensíveis quando operam no mercado, mas se você quiser sobreviver e ter sucesso, precisará desenvolver a disciplina, ou seja, tem que saber o momento de comprar, de vender as ações. Tem momentos que vamos ter perdas e temos que administrar para que sejam as menores perdas possíveis. Né? Isso que a análise gráfica e técnica proporcionam para vocês. Abraço, seguimos para a próxima apresentação.